no capítulo 1, para dar introdução ao nosso estudo. Vamos orar? Nesse momento eu gostaria que quem usa celular assim, colocasse no modo avião e a Bíblia na mão. Celular no modo avião e a Bíblia na mão. Amém? Isso, quem falou isso foi o pastor Marcos, eu achei muito legal. Oremos? Grandioso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra e que habita. No verso 12, diz bem assim: por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nelas confirmados. Então vamos extrair desse texto, confirmado na verdade presente. E foi baseado nesse texto da verdade presente, foi que John Wesley, nenhum dos seus periódicos, ele escreveu The Present Truth, que é a verdade presente. E nesses estudos, ele percebeu que Deus tem uma verdade para cada época. Para cada época da história, Deus tem uma verdade, tem uma mensagem forte e poderosa para cada um de nós. Vamos fazer uma retrospectiva para a gente chegar até no dia de hoje? Na época do santo casal de Adão e Eva, Deus tinha uma mensagem para eles, uma verdade presente. Qual era a verdade presente? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem, certamente morreriam. Eles obedeceram? Não obedeceram. Infelizmente, o santo casal não obedeceu e sofreu as consequências, foi? Na época de Noé, a verdade presente era, quem se lembra? Construir a arca e fazer o quê? Pregar. Entrar na arca, né? Pregar, que vive o dilúvio, e aquela arca era para ele entrar na arca. Ele obedeceu. Ele construiu a arca e ele entrou na arca, mas muitos não. Conheciam a verdade presente, mas não obedeceram a verdade presente e acabou se perdendo, né? Mas Noé entrou. Ele conhecia a verdade presente e ele obedeceu a verdade presente e ele entrou na arca. Vai pegar uma dica. Na época de Abraão, Deus falou para Abraão: Abraão, tu sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Essa era a verdade presente na época de Abraão. Abraão obedeceu? Sim. E na época de Moisés? Na época de Moisés, a verdade presente era o quê? Liderar o quê? O povo de Israel. O êxodo. Você sabia que êxodo significa fuga? Então, o livro de Êxodo fala da fuga, né? Do povo de Deus que estava sendo escravizado no Egito e estava indo para Canaã. Então, a mensagem de Deus para o povo naquela época era sair do Egito. E para Moisés era liderar o êxodo. Moisés obedeceu? Sim. E na época de Esdras e Neemias, a ordem de Deus foi: vai para Jerusalém, porque Jerusalém estava como? Destruída. Totalmente destruída. Então Neemias foi. Eu acho muito linda essa história de Neemias. Não foi fácil para ele ir reconstruir Jerusalém. E a historinha de hoje, né, falava disso. Neemias, Esdras, o escriba, então, juntos, eles estavam com a espada na mão. Por que eles estavam com a espada na mão? Com medo de ser destruído novamente. Porque tinham seus opositores, né? Não foi fácil para eles, não. Mas eles enfrentaram. Vocês perceberam que não tem época fácil, irmãos? Nós estamos vivendo uma época fácil? Não é fácil para cada um de nós, né? Não está fácil. Mas a gente tem que estar lutando. Na época de Esdras e Neemias, a ordem foi reconstruir Jerusalém. Avançando no tempo, a verdade
Era. Vamos dar uma olhadinha em João 1, de 29 a 34? Encontraram? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém. Então, qual era a verdade presente na época de João Batista? Era a chegada do Messias. E ali estavam os discípulos falando: encontramos o Messias. No período da Reforma Protestante, que nós conhecemos a história, mas eu não tenho tempo para adentrar, a mensagem presente era a justificação, era a salvação pela graça. Então, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a mensagem na época da Reforma Protestante era a salvação pela graça. No século XVIII, John Wesley, a mensagem presente nessa época de John Wesley era a santificação do crente. E ele falou algo que eu acho muito interessante e que serve de lição para nós hoje. John Wesley disse assim, a conversão tira o crente de onde? Do mundo. E a santificação tira o mundo do crente. Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando tem algum novo converso aqui? Que foi convertido há pouco tempo? Tem não? Todo mundo vai aqui? Tem visita na igreja? Tem não? Ai, que maravilha. Seria bom que tivesse, né? Mas a mensagem aqui é bom que é para todo mundo aqui. Então, quando a gente sai do mundo, é porque houve uma conversão. Mas se houve uma conversão e o mundo continua dentro da gente, então não há santificação. E a palavra de Deus é assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, irmãos, ninguém verá a alva. Ninguém verá o Senhor. Então é preciso a gente, todo dia. E a santificação não é algo que acontece assim, não. Ela acontece gradualmente, diariamente. Então a gente tem que buscar Deus todos os dias e pedir a Deus o batismo com o Espírito Santo todo santo dia. Porque o batismo do Espírito Santo que aconteceu hoje não serve para amanhã. Amanhã eu tenho que pedir de novo e passar o dia na presença do Senhor e pedir sempre a Deus: Senhor, permaneça em mim, permaneça em mim nos meus gostos de comer, de vestir, de assistir. Por favor, Deus, cuida das minhas janelas, os ouvidos, os olhos, a boca, o que eu estou fazendo, que tudo seja consagrado ao Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja tudo feito para a honra e glória do nosso Deus. Então John Wesley disse: a conversão tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. E é isso que nós precisamos, de arrancar o mundo dentro da gente. Porque existe muito crente que está na igreja, mas o mundo dentro da cabeça e dentro do coração. E isso é muito perigoso. Porque
Cristo disse: filhinhos meus, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós chegamos em 1844, nessa história da verdade presente. Em 1844, Tiago White, a galera toda, eles desvendaram, desenrolaram o livro de Daniel. E nessa época, eles aguardavam o quê? O retorno de Jesus. O retorno de Jesus. Era a verdade presente para eles. Só que eles fizeram todo aquele movimento, aguardando naquele dia, porque eles estudaram as 2.300 tardes de manhã, eles acharam que era naquele dia que Jesus voltaria, e Jesus não voltou, e aí aconteceu o grande desapontamento. Pensa aí, todo mundo muito vendendo suas coisas, e organizaram, e prepararam, se consagraram, mas Jesus não voltou. Muitos ficaram desapontados. Mas um grupo bom, eles se reuniram e começaram a estudar de verdade aquele ensinamento, e aí eles descobriram que não era a volta de Jesus, mas que tinha um santuário no céu. E isso foi maravilhoso, descobrir esse santuário no céu. E que dentro do santuário havia uns compartimentos, igual aquele que Deus tinha mandado Moisés fazer no deserto. E dentro desse compartimento entrou quem? Jesus. Eles descobriram que Jesus passou para o segundo compartimento do santuário do céu. E no segundo compartimento do céu tinha o quê? A Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, eles encontraram o quê? Os 10 mandamentos. Os mandamentos do céu, que maravilha. E eles descobriram então que tinha algo que estava sendo esquecido, que foi o sábado. Então a verdade presente naquela época foi o sábado. E o sábado eles descobriram que o sábado era o dia do Senhor. Então os luteranos naquela época, eles restauraram a justificação pela fé. Os anabatistas, vocês já ouviram falar nesse nome? Não. Anabatistas? Anabatistas foram pessoas, era um movimento que eles não aceitavam o batismo de criancinha. E os adventistas aceitou esse estudo, esse ensinamento também. Assim como a justificação pela fé não foi dos adventistas, foi dos luteranos. E os anabatistas resgataram o batismo por imersão, que os adventistas também aceitaram essa doutrina. E o movimento metodista enfatizou a santificação, que os adventistas também aceitou. Então tudo isso faz parte do nisso cremos, né? Da nossa doutrina. E o movimento adventista restaurava a verdade do sábado em conexão com o santuário celestial. Então essa doutrina ficou apenas com os adventistas. Então, irmão, rapidamente o conjunto de verdades essenciais foi se ampliando. E nossos pioneiros entendiam que a luz é progressiva. E as demais edições do The Present Truth, bem como outros periódicos adventistas, construíram o conceito de verdade presente. Agora, a pergunta que não quer se calar. Qual é a verdade presente para nós hoje? O Evangelho Eterno. Pregação do Evangelho. O Evangelho Eterno, irmãos, que Deus mandou a gente pregar, não é aquele Evangelho de meias verdade, mas é toda a palavra de Deus. O Evangelho onde fé e obras, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus operam conjuntamente. E em relação à vida saudável, que alguém pode estar perguntando aí, e a vida saudável não é uma verdade para a gente hoje? Ellen White notou
que a reforma de saúde é um grande empreendimento, intimamente ligado à verdade presente. Está escrito em Testemunhos, volume 1, na página 553. Então, é um empreendimento. E nós temos que fazer isso na nossa vida, a reforma de saúde. Porque se Jesus está purificando o santuário, eu também devo purificar o meu corpo. E nós devemos lembrar que corpo puro, mente pura. Não existe mente pura com um corpo doente. E nós só vamos ter um corpo com saúde se tivermos um bom estilo de vida. E nós conhecemos. Nós temos a luz. Às vezes, nós somos relaxados. Comemos o que vem pela frente. Mas esse não é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós temos que escolher o que nós devemos comer. Até os animais fazem isso, sabia? Não é tudo que você joga com a galinha que ela come. Se você jogar carne com a vaca, ela não come. Os animais escolhem o que devem comer. E nós que conhecemos a verdade, e que verdade nós conhecemos, a gente não faz questão. E fica comendo de tudo, e nós sabemos que tudo que a gente come alimenta os nossos trilhões de células. E nós somos o que nós comemos. A verdade para o nosso tempo inclui, primeiro, as 2.300 tardes e manhãs e o início do juízo. 2. As 3 mensagens angélicas. 3. O ministério de Cristo no santuário celestial. Nós sabemos que Cristo entrou em 1844, começou o juízo. Investigativo dos mortos. Não é? Começou desde 1844. O sábado, nós devemos pregar essas verdades, irmãos. O estado dos mortos, a gente vê aí um monte de gente, quando morre, fala assim, virou uma estrelinha, e está lá no céu, olhando para nós. A gente tem que pregar, a gente tem que falar para as pessoas que não conhecem essa verdade. Esse é o pacote básico, mas que também inclui tópicos derivados dos marcos principais. A missão dos adventistas é pregar o mundo inteiro a verdade presente. Veja essa declaração de Ellen White. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. Você, irmão, é uma atalaia do Senhor e um portador de luz. Veja a responsabilidade que Deus colocou em suas mãos. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância: a proclamação da primeira, da segunda e da terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra de tão grande importância não deve eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Está escrito em Testemunhos Seletos, volume 3, 288. Só dando uma pincelada nas mensagens angélicas, a primeira mensagem dos 3 anjos, ela se refere a juízo, né? Todo mundo conhece, indicou as mensagens angélicas? Levanta aí a mão, quem não conhece as mensagens angélicas? Não conhece? Eu conheço. Né? Alguém conhece. Então nós vamos dar uma lembrada, né? Para a gente não sair daqui com essa mensagem sem lembrar das mensagens angélicas. A primeira mensagem do anjo: vi um anjo voando. Ele estava voando rápido ou devagar? Rápido. Ele tinha o que nas mãos? O Evangelho? O Evangelho é eterno para fazer o quê? Para pregar quem? A todos os povos, nações, línguas. E quem é esse anjo, irmãos? Nós somos esse anjo. Viu um anjo voando pelo meio do céu, ele estava voando com o Evangelho
devemos adorar. E de que forma nós devemos adorar? Guardando. Aguarda-se. De que forma nós devemos adorar a Deus? Nós devemos adorar, irmãos, com a nossa vida. Nós devemos adorar em tudo que a gente faz. Nós devemos adorar a Deus no que a gente come, portanto, quer comais, quer bebais, passais tudo para a honra e glória de Deus. E se a gente, irmãos, a gente não viver essa mensagem, a gente corre o risco de perder a nossa salvação. A segunda mensagem fala de quê? Da queda de quem? Da Babilônia. Caiu a Babilônia. Que deu de beber o quê? O vinho da fúria da sua prostituição. E que prostituição é essa? São doutrinas falsas. E nós sabemos que nós conhecemos a verdade. Nós temos a mensagem como a Ellen White falou. E a gente não pode ficar com essa mensagem só para nós e não falar. Jesus disse que ninguém acende uma luz e coloca debaixo da mesa. Você acende uma luz e coloca em cima, para que ela possa clarear. E muitas vezes nós conhecemos a verdade. E essa verdade a gente fica assim, robusto, gordo, de tanto conhecimento. Mas a gente está vendo as pessoas ali, às vezes pessoas que nem têm o conhecimento estão pregando. E nós, com tanto conhecimento, a gente está só comendo gostoso, assistindo filmes, e a gente esquece daquilo que Deus mandou de fazer. Ellen White disse, irmãos, que nenhum preguiçoso vai entrar no céu. E quando a gente chegar lá, a gente vai nós vamos receber uma coroa. Nessa coroa vai ter muitas estrelas. Mas se a gente não tiver nenhuma estrela, a gente não vai receber a coroa. E se a gente não receber a coroa, você sabe o que vai acontecer? A gente não vai entrar. Só vai entrar no céu aquele se tiver a coroa. Então essa é uma mensagem de advertência para que nós possamos nos acordar e pregar a mensagem presente. E a terceira mensagem, Angélica, fala da falsa adoração. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, mas com a palavra verdadeira de Deus, do Evangelho eterno. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que nós possamos não ser apenas ouvinte da mensagem. Que nós não viemos todo sábado só para ouvir e sair com a mensagem guardada no nosso coração, mas sem desaguar essa mensagem. Porque nós fomos chamados para ir. Porque nós já recebemos o vinde. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas depois Deus disse assim, agora vocês vão, ide e anunciai e pregai a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias da vida de vocês. Amém. Que Deus os abençoe. E foi um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa manhã, falando do amor e da verdade presente.